A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós iremos falar sobre a prioridade de Deus. Peço para você abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, nós estamos estudando Hebreus 12, do 12 ao 14. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim. O título é Exortação à Santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós vamos falar hoje sobre santidade. Ser santo. Ser santo é ser separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele. E de todo o coração buscar sua presença, sua justiça e comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Então aqui a prioridade de Deus para todos aqueles que creem em Jesus e seguem a Jesus é a santidade. Então vamos lá. Vamos ler aqui Efésios 4, 21, 24. Eu peço para você abrir sua Bíblia. Efésios 4. Vou procurar aqui. Efésios 4, 21 ao 24. Que diz assim. E se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então fala aqui do velho homem, né? E que a gente precisa deixar o velho homem e se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui fala da separação, né, do pecado e a consagração a Deus como nós devemos ser, separados do pecado e consagrados a Deus. Assim nós seremos santos. E a palavra de Deus diz, né, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa é a prioridade de Deus para nós. Vamos falar aqui da santidade. A santidade foi o propósito de Deus para seu povo quando ele planejou sua salvação em Cristo. Efésios 1, 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Glória a Deus. A santidade foi o propósito de Deus para seu povo quando ele veio a esta terra. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Você que está assistindo esse vídeo, coloca no comentário aí, por favor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos lá, Mateus 1, 21 diz assim:
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo. Então Jesus ele veio para isso, para nos fazer santos, para nos salvar de todo o pecado. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele se entregou na cruz. Vamos voltar a Efésios de novo para a gente meditar aqui. Efésios 5. Do 25 ao 27. Vamos ler. Efésios 5, do 25 ao 27, que diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a santidade foi o propósito de Cristo, quando ele se entregou, na cruz. Então, aqui a gente vê para purificar, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. A santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Vamos ler duas referências aqui. Efésios 2, 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Outra referência, Romanos 8. Romanos 8, do 2 ao 15. A gente vai ler aqui para a gente finalizar. Romanos 8, do 2 ao 15. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita.
O 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se servirdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porém, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que versículo lindo, né? Aqui em Romanos 8, 2 ao 15. E aqui fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então a santidade é o propósito de Deus de fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo e sermos guiados agora não pela carne, mas pelo Espírito. Glória a Deus. Essa palavra de hoje para a gente meditar e sabermos que a prioridade de Deus é que sejamos santos, que procuremos andar no Espírito, fazendo a vontade de Deus, sabendo que é o que Ele mais quer, né? Que nós andemos fazendo a sua vontade e agradando o coração de Deus. Que nós possamos nos preocuparmos com isso, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos por essa palavra. Sabemos que Tu és santo e nós queremos, Senhor, nos parecermos com o Senhor cada dia, porque nós queremos viver uma vida de paz nessa terra e nós queremos também Te encontrar, Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que possamos fixar os nossos olhos em Ti e que o nosso coração não venha se perder, mas que venha estar em Ti, nos Teus caminhos, na Tua vontade, te amando cada dia mais, Senhor, procurando, Senhor, Te agradar. Entregamos nossas vidas, as nossas famílias, os nossos projetos, que sejam a Tua vontade em nós. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. E que nós venhamos renunciar tudo aquilo que impede da Tua vontade prevalecer nas nossas vidas. Entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, comente aqui embaixo a prioridade de Deus, para você que ficou até o final do vídeo. A prioridade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.